tá? Contabilizados pela Defesa Civil Municipal. E se ele romper, existe contingência para isso? Não tem. A cidade vai ter um dos maiores desastres que nós já vimos, porque a cidade fica toda abaixo do dique. Então, sobre o risco de ocorrência de desastre, é muito grande, porque mesmo que a ameaça não aumente, e ela tem aumentado, a chuva tem aumentado, a precipitação tem aumentado, mas a vulnerabilidade tem aumentado geometricamente, né, em progressão geométrica. A vulnerabilidade da região norte e do noroeste aumentou enormemente na última década devido à ausência de ações de mitigação, de preparação, de reconstrução. Se você faz só reconstrução, você já tem uma calamidade. Se você ainda não tem nem mitigação, nem preparação, né, então você tem uma situação muito difícil. Menos de 15% dos recursos foram passados aos municípios do norte e do noroeste para reconstrução nos últimos 11 anos. Então, o ciclo antigo, que a gente não consegue nem cumprir hoje, é que quando há o desastre, você responde ao desastre e você reconstrói. Hoje você responde ao desastre, o Corpo Bombeiro do Estado do Rio é um dos melhores corpos bombeiros do Brasil, e essa resposta é muito boa, mas só que na hora da reconstrução você não tem nem 10% para reconstruir. Então, cada ano tem eventos. Se ano passado ficou um passivo de 90%, este ano o evento vai ser muito maior, é óbvio. Só para dar exemplo a vocês, Italva, 14 mil habitantes, com um orçamento de 28 milhões, que a folha já pega 50 e pouco, 60% desse orçamento, não tem como fazer nada, só com a ajuda do governo do Estado. Ele teve, nos últimos 6 anos, uma perda de 73 milhões registrados. Ou seja, o que eu consegui registrar em termos de documento, é um documento que se chama Avadan, Avaliação de Danos, que é um documento que vai para Brasília, da Secretaria Nacional, foram 73 milhões. É claro que a perda é muito maior, mas perdeu 73 milhões. E quanto você ganhou nesses 6 anos? Somente 1 milhão, que foi uma verba política da Assembleia Legislativa do Estado para socorrer os municípios, e mais 3 milhões que nós conseguimos para fazer obras geotécnicas, mas que nós estamos também com maior dificuldade, porque desses 3 milhões, nós não recebemos até agora todas as obras, porque não foi pago integralmente a empresa que ganhou a licitação, desde 2009. Quer dizer, a verba que devia ser para socorrer emergencialmente os municípios, lá do governo federal, em 2009, ainda não foi concluída, ainda não foi toda repassada para os municípios. Aí a gente está no estado que a gente está hoje. Então, o certo é que a gente tenha a resposta, a reconstrução, a prevenção e mitigação e a preparação e o alerta. O que nós estamos fazendo hoje, o INEA está indo lá para a região, nós estamos criando sistemas, o DRM também, sistemas que vão nos dar uma condição da gente ter um alerta, um sistema de monitorização, alerta-alarme mais confiável, que possa salvar vidas. Agora, é importante falar, eu já estou concluindo, que torna-se necessário integrar para se conseguir. Quando eu digo integrar, não existe perspectiva de se mitigar ou de fazer nada em termos de meio ambiente e defesa civil se você não tiver uma integração Estado-município. Não existe como fazer nada. Não existe plano de contingência de gabinete, ou fazer um plano e impor, não funciona. Nós fizemos ano passado, por iniciativa dos municípios, uma reunião com 150 pessoas, com todos os municípios da Bacia, inclusive Espírito Santo e Minas Gerais, para a gente fazer uma tabela de criticidade, que foi feita, o INEA participou conosco, fizemos uma tabela de criticidade muito parecida com a do meu amigo ali, que tem o estado de observação, o estado de atenção, o estado de alerta máximo, já com os critérios de quando você vai evacuar, com quanto por cento do volume do rio, da cota do rio, você entra de um estado para o outro. 75% você entra na atenção, com 75% da cota do transbordo, você entra no alerta, e com 95% você começa a evacuação. Tá? Isso tudo vigora nos 18 municípios do Norte e Noroeste, e a montante também, nós temos a cooperação dos municípios. Mas isso foi uma costura municipal. O ideal é que a gente tenha uma costura estadual. Não só o INEA, mas todas as organizações estejam abraçando essa região, porque senão nós não vamos conseguir mitigar os desastres dessa região. Nós precisamos elaborar mapeamentos de risco das principais ameaças, elaborar planos de contingência, que não pode ser no gabinete, tem que ser junto com a população, tem que ser junto com os gestores, porque os gestores é que conhecem, não adianta você impor na hora que o negócio não funciona, tem que construir, e essa construção leva tempo.
tem que andar, tem que olhar bueiro, tem que subir morro, descer morro. É isso para você poder fazer o negócio funcionar. É um processo trabalhoso, mas que funciona quando implantado. Implantar sistemas de monitorização, alerta e alarme contextualizados. Não adianta você ir com um modelo da Serrana lá para o Noroeste, que não vai funcionar, né? O Muniz praticamente é cidadão do Noroeste, né? Trabalha lá com o Luiz Paulo também, volta e meia está lá conosco. Então, só assim, conhecendo a realidade do Noroeste, é que você pode fazer um projeto que funcione lá no Noroeste. Implementar medidas de mitigação de desastres, né? E sem a total integração entre Estado e municípios, todo o trabalho está fadado ao fracasso. Aqui eu mostrar, o nosso Sistema Nacional de Defesa Civil prevê, né, um sistema estadual de defesa civil, um sistema municipal de defesa civil. Esses sistemas se completam. O presidente do Sistema Municipal de Defesa Civil é sempre o prefeito, que delega poderes ao secretário de Defesa Civil ou ao coordenador de Defesa Civil. Nós temos do lado direito aqui, do meu lado direito, a comunidade, que a gente chama de Conselho de Entidades Não Governamentais. Do lado esquerdo, o governo, o setor público, tanto federal como municipal como estadual, que também todos cooperam no Sistema Municipal de Defesa Civil para poder fazer a mitigação dos eventos. Eu só quero dar rapidamente o que a gente fez lá em termos de mapeamento de risco. Né, como é que funciona isso? Funciona você indo nos municípios. Eu levei em 2007 3 meses para mapear o risco de cada município. 3 meses indo lá diariamente, conversando com as pessoas, conversando com o prefeito, conversando com os gestores, conversando com os secretários, né, escolhendo uma equipe de trabalho para mapear o risco do município. O município por si mesmo não tem como mapear o seu risco de maneira satisfatória. Tem que ter ajuda do Estado. Então, a gente precisa estar junto. Os gestores não têm apoio dos prefeitos, muitos deles são cargos políticos. Essa é a realidade. E a gente não tem uma defesa civil que funcione, nem meio ambiente que funcione como a gente gostaria que funcionasse. Então está aqui, vai estar disponível para vocês, só para dar uma ideia, né? Depois a gente identifica as ameaças e as vulnerabilidades, a gente chama todos os secretários municipais para fazer uma reunião, né? Um brainstorm, uma reunião que a gente vai colocar a nossa tempestade de ideias, o que a gente acha sobre as áreas de risco. Vamos conversar com todos os gestores municipais, identificar as possíveis ameaças e vulnerabilidades. Eu tenho um código de ameaças e riscos nacional, e que tem mais de 300 desastres, tanto antropogênicos como naturais, né, de natureza, os antropogênicos de natureza social, de natureza tecnológica e de natureza biológica, que são as doenças. Então eu vou mapear todos os possíveis. É possível cair um avião aqui? É pouca probabilidade? É pouca, mas é possível, Então eu mapeio. Então, a princípio, eu faço um mapeamento de todas as possíveis vulnerabilidades. Depois, eu vou priorizar essas vulnerabilidades. Eu vou priorizar as ameaças, né? Então, a terceira etapa é fazer essa análise e classificação dos riscos. Eu vou classificar, primeiramente, os riscos que têm uma maior frequência, né, e uma maior possibilidade de acontecer. Aí eu mapeio, coloco os 10 riscos maiores para poder trabalhar com eles, vejo a área vulnerável a cada risco. Uma área vulnerável à enxurrada não é a mesma área vulnerável à enchente, não é a mesma área vulnerável a deslizamento. São coisas diferentes. Então eu tenho que ir depois, o próximo passo é ir para campo. Né? Eu vou para campo, junto com a equipe do município, para poder mapear isso e vou ver se aquele mapeamento primário que eu fiz vai condizer com o mapeamento de campo. Geralmente, claro que não. Ele vai ser muito mais extenso, o mapeamento de campo, do que o mapeamento primário feito. Né? Aí a gente coloca todos os bairros, por exemplo, isso aqui é só enxurradas. Todos os bairros são vulneráveis às enxurradas de todos os cursos hídricos, também vulneráveis às enxurradas provenientes das bacias de contribuições. Aí eu coloco todas as ruas. Isso leva tempo para fazer, mas só assim que funciona. De outro jeito não vai funcionar. Né? Aí eu tiro foto. Esse é só um córrego, que é onde tem processo de enxurrada. Então aqui o Valão Santa Rosa, lá de Bom Jesus, eu fotografo onde ele começa a dar problema, né? E vou mapeando. Ele vem por aqui, entra aqui por perto dessa casa, ele já sai, passa pela rua, as águas, depois, olha, ele é limitado a entrar em 2 manilhas. Como é que eu tenho toda essa água vindo, obrigada a passar em 2 manilhas? Não vai. Ele vai por cima aqui e vai destruindo as casas. E aí eu vou seguindo o curso, eu já verifico que as 2 manilhas ficam menores ainda, que eu tenho obstáculos aqui que reduzem mais as manilhas, né? Aqui eu vejo construções que já caíram, porque todas as construções em menos de 30 metros caem mesmo. Eu vejo aqui que as 2 manilhas passou para uma.
e aqui eu já não vejo nem mais a uma, porque a casa construiu em cima. Então, essa é a realidade. E nós temos que conhecer a realidade para poder combatê-la. Aqui a gente vê vários obstáculos, aqui um prédio, nós temos aqui a Ampla, que foi construída em cima do curso hídrico, né? E aqui o curso hídrico. O desastre acontece por isso. Mas se você não mapear isso, como é que você vai saber, como é que você vai resolver o desastre? Não tem como. E aí depois, o último passo, é a gente fazer um seminário com tudo que você estudou, pegar o prefeito, aqui o prefeito de Pádua da época, né? O prefeito de Miracema, Pádua, Miracema, aqui o coronel, que hoje ainda é o gestor do estado, lá da região, o coronel Pires. Então nós fazemos uma espécie de um seminário, divulgando tudo e dando alguma contribuição para o prefeito, algumas sugestões que a gente acha viável. Eu quero agradecer muito a tolerância do tempo, né? E o tempo que o meu amigo cedeu. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.